Bom, e aí alguns cuidados que a gente tem que ter com as colônias, né? É importante que depois que a gente está criando, a gente precisa monitorar as colônias e ter alguns cuidados, né, essenciais, né, para o bom desenvolvimento da colmeia. Fazer a revisão das colmeias periodicamente, a cada 20 dias, pelo menos. Quando você está fazendo alimentação, essa não, aí você levanta, faz a alimentação tanto individual como coletiva, você pode estar fazendo essa alimentação e estar observando diariamente, ou a cada 2 dias, ou semanalmente, mas a revisão da colmeia mesmo, né, quando você vai abrir a colmeia e observar ela lá dentro, de como está o monitoramento das colônias, você vai fazer essa observação em períodos mais prolongados, né? Você vai fazer a cada 20 dias ou a cada 15 dias, fazer essa observação mais minuciosa, para observar a postura da rainha, observar se a rainha está fazendo uma postura regular, né? Quando você abre o seu ninho, e você observa lá que tá as crias de cima estão maduras, né? Você levanta para olhar o ninho embaixo para ver se a rainha está fazendo uma postura regular ali na parte de baixo, né? Enquanto ela está fazendo postura na parte de baixo, a parte de cima tá, as crias estão se desenvolvendo para nascer. Enquanto ela está fazendo a postura na parte de cima, na parte de baixo é que as crias estão se desenvolvendo para nascer. Então é importante a gente abrir a colmeia para verificar essa questão da postura da rainha, para ver se a rainha está fazendo uma postura boa, porque se ela não estiver fazendo uma postura boa, provavelmente está tendo falta de alimento, ou ela é uma rainha velha que já está precisando ser substituída. Então é importante a gente verificar essa questão. A população do enxame também, da colmeia, para ver se tem, em relação às outras colmeias que você está tendo meliponário, né, da mesma espécie, você observa se a população dela está muito grande ou está menor. Então, você tem essa facilidade ou você precisa observar, né, se tem uma população maior, uma população menor, e aí em relação às comércios que você tem, né, porque já é mais fácil de você identificar se a população do enxame está boa, está alta ou está fraca, o enxame está fraquinho, e aí você pode intervir a partir daí, né? Você pode fazer a doação de campeiras, né? Trocar a caixa de lugar com uma caixa que está forte, que tem uma população boa de enxame, fazer a doação, receber essas campeiras que vêm com alimento para fortalecer esse enxame que está mais fraco. Ou você pode entrar com alimentação energética para induzir mais a postura da rainha e aumentar a população desse enxame. Verificar sempre os potes de alimento, né, para observar se está tendo alimento, né, armazenado, se está tendo alimento em quantidade, se já está pouco, se já vai precisar administrar a alimentação das abelhas, né, ou seja, ela alimentação energética ou alimentação proteica. Limpar a lixeira, porque as abelhas sem ferrão, no fundo da colmeia, elas têm o costume de armazenar o lixo, as sujidades lá no fundo da colmeia, bem nas periferias, nos cantinhos ou próximo das paredes da colmeia. Então você abrir um pouquinho, afastar um pouquinho da cera para visualizar o fundo da colmeia, né, e limpar aquela sujidade, as sujidades que tem, porque isso pode atrair inimigos naturais, como as larvas da mosquiteira, que vão lá para a lixeira, e pode ser que tenha inimigos naturais lá, mortos ou propolizados, ou abelhas mortas. Então, limpar a lixeira também, sempre que você for fazer a revisão na coluna, na colmeia, verificar se há umidade no fundo da colmeia, né, se tem umidade lá no fundo, porque às vezes o clima está muito úmido e dentro da colmeia também fica muito úmido e elas precisam desumidificar e ficar numa umidade ideal. Então elas vão gastar muita energia batendo asas para controlar a umidade dentro do ambiente. Então, se a colmeia você observa que está úmida lá por dentro, você pode ir com um pedacinho de papel higiênico e limpando um pouco dessa umidade, absorvendo um pouco dessa umidade no fundo da colmeia, e para facilitar o trabalho delas, né, para que elas não gastem muita energia tirando essa umidade, expulsando essa umidade da colmeia, e elas possam utilizar essa energia que elas estariam gastando para a produção.
verificar se há presença de inimigos, principalmente olhando nas frestas das caixas, da caixa, dos módulos, olhando nos potes de alimento, verificar se há larva de algum inimigo, de forídeo, se tem algum forídeo voando. Ele é bem rápido dentro da colmeia. Então, você abre a colmeia dele, essa mosquinha voando rapidinho. Até, às vezes é até difícil de visualizar, mas dá para ver. Então, verificar se há presença de inimigos naturais dentro da colmeia, se está tendo cupim nas caixas, se tem formiga entrando dentro, se tem forídeo, se tem larva de mosca lá dentro, para poder intervir também, limpar, tirar, ou seja, colocar uma armadilha. Alimentar sempre que for necessário as abelhas. Sempre que você observar que elas estão definhando, estão caindo, você alimenta elas para que elas não morram, e você não perca o enxame, não seja mais um enxame perdido na natureza. Então, você alimentar elas também, administrar a alimentação energética ou proteica sempre que for necessário, sempre que você observar a necessidade, né? E principalmente também fazer registrar o meliponário na DAB, né? Porque a lei, que eu como citei, a lei 13.905 de 2018, ela regulamenta a criação das abelhas nativas sem ferrão e ela traz também a necessidade do meliponicultor registrar as suas colmeias, registrar o seu meliponário na DAB para que você tenha essa criação registrada, né? Se você faça essa criação regulamentada. E aí você pode ir no cartório da DAB fazer o registro do meliponário para fazer uma criação mais regulamentada. Isso aí é muito importante, essa etapa. Pode passar. Aí, já adentrando na colheita, né, eu vou abordar aqui principalmente a colheita do mel, né, que é um assunto muito recorrente, é os métodos de colheita e armazenamento do mel. Pode passar, que é o principal produto das abelhas. Né. Existem diversas formas de se fazer a colheita dos potes de mel, né, fazer a colheita do mel. Você pode utilizar um espremedor de batatas, por exemplo, e retirar todos os potes da colmeia. No caso, se você não tem uma colmeia que tem a divisão de melgueira e de ninho, você vai ter que tirar os potes de lá de dentro para poder espremer eles ou escorrer, e pode utilizar esse espremedor de batata como exemplo para espremer todo o mel, depois filtrar ele e com auxílio de algum filtro, algum pano, alguma coisa, limpa, filtrar para deixar ele limpo e armazenar e guardar. Né? Pode utilizar, pode fazer espremendo, pode passar. Pode fazer escorrendo, né, por meio do escoamento do mel, porque esse mel ele tem tem mais umidade, né, que o mel da abelha sem ferrão, então ele escorre mais fácil, ele tem mais água, então ele escorre mais fácil. E aí, quando você tem uma caixa que é separada da melgueira, você só abre os potes de alimento, os potes que tem mel armazenado, e vira essa melgueira de cabeça para baixo sobre um pano que vai fazer a filtragem, que está sobre algum recipiente, né? Exemplo do recipiente que está do lado direito. E aí você é só aguardar alguns minutos que o mel vai escorrer e você vai fazer a colheita e pode devolver essa melgueira sem danificar os potes, né? Em relação ao método anterior de espremer, você vai ter que beneficiar essa cera e fornecer de novo essa cera para as abelhas, né? E para elas terem que construir de novo todos os potes de alimento. Nesse caso, não. Nesse caso, você escorre o mel e já já devolve a melgueira pronta para elas encherem de novo. Existem também a possibilidade de fazer, alguns criadores fazem também o escorrimento não virando, assim, que às vezes a caixa ela é uma peça única, né, horizontal, e aí você não pode virar ela toda de cabeça para baixo, porque senão não pode cair. E aí às vezes eles cortam a melgueira aí, eles vai com a faca e faz cortes em toda a melgueira, em todos os potes de mel, e inclinam a caixa para que ele vá escorrendo para um orifício no fundo da caixa, ou então no canto da caixa. E aí também funciona. Você vai extrair o mel, vai filtrar e ele vai ficar limpo, você vai colocar. O problema é que pode acontecer a contaminação desse mel aí por conta das sujidades que tem dentro da colônia, né? Então, às vezes, elas guardam alguma sujidade lá dentro, tá tendo umidade na melgueira, ou tem algum inimigo lá dentro natural, e pode acontecer esse contato do mel com as partes externas dos potes de alimento pode causar alguma contaminação no mel. Então, o mais interessante é que o contato do mel com o ambiente seja mínimo. Pode passar.
E uma boa alternativa, uma boa alternativa para essa contaminação é o uso da seringa para extrair o mel. Então você só abre os potes de alimento, os potes que tem mel, e você vai sugando com a seringa. Vai sugando o mel pouco a pouco, pote por pote, até você extrair todo o mel. É interessante que seja uma seringa de volume grande, né, de 50 ml para cima, porque realmente cansa. Você está puxando ó, pote por pote, várias vezes ali, dói a mão. Mas é uma extração muito higiênica, porque o mel ele só vai estar em contato com a seringa, que vai, obviamente, é uma seringa nova, vai estar esterilizada, limpinha, e ele vai sair do pote do alimento para a seringa que está limpa direto para o recipiente de armazenamento. Então, ele tem um contato muito pouco com o ambiente e com outra superfície e evita muita contaminação. É uma boa alternativa e barata até. Pode passar. E aí, para grandes meliponicultores, né, que tem uma grande quantidade de colmeias, que precisa e que gastaria muito tempo fazendo a extração com a seringa, ou então com o escorrimento, eles já utilizam bombas de sucção, bomba de sucção elétrica, né? E aí a bomba ela vai sugar o ar e o mel você vai só direcionando as mangueirinhas para os potes de mel, como está o exemplo da imagem, direcionando a mangueirinha para os potes de mel que tem dentro da melgueira e a bombinha vai sugando o mel direto para o recipiente que vai ser armazenado, então que vai depois, posteriormente, vai ser filtrado e armazenado. Pode passar. Ah, não, não botei. Volta. E aí, existem algumas formas de construir essa bomba de sucção, né? Muitos meliponicultores investem na bomba de sucção, daquela bomba de dentista, aquela bombinha de dentista que ele coloca aqui na boca para ficar sugando a saliva quando ele está fazendo o processo. Os grandes meliponicultores investem nessa bombinha, né, para fazer essa sucção. Você pode utilizar, há outros também que adaptam o motor de geladeira para fazer para funcionar com a sucção do recipiente. Alguns utilizam bombas manuais de sucção e aí vai da criatividade do meliponicultor, né? E também da necessidade, né? Se você tem poucas colmeias que dá para fazer a extração com a seringa, não justifica um investimento alto em uma bombinha elétrica de sucção. Você tem que observar esse fator. Aí, pode passar. Aí aqui tem um fluxograma, né, da produção de mel, o manejo das colônias para a produção de mel. Primeiro, o local de coleta ele deve ser definido, né? Pode ser em uma unidade de extração de mel, pode ser feita no próprio meliponário, no caso da criação de abelha sem ferrão, você pode fazer a extração de mel direto no meliponário, por conta desses métodos de extração higiênicos, né, que permitem uma boa extração, uma extração mais higiênica, que vai direto do pote até a vasilha de armazenamento, ou pode ser feito em um entreposto também, é o local de coleta do mel. A extração do mel pode ser feita também em um entreposto de mel. O método de coleta aí vai variar, pode ser feito por compressão, como mostrei naquela primeira foto, por sucção, com bobinas de sucção, ou por escoamento. Então aí vai dar do meliponicultor como ele vai fazer esse método de coleta. É claro que alguns têm vantagens sobre outros que têm desvantagens. A técnica de beneficiamento também vai variar, porque a gente sabe que o mel da abelha sem ferrão, ele possui mais umidade que o mel da apis, então ele tem a tendência a fermentar, né? Então ele vai fermentar. Então tem algumas formas de armazenamento, de beneficiamento do mel para evitar essa fermentação, ou então alguma alternativa para a fermentação do mel. Uma das técnicas, né, que é a mais utilizada e mais fácil, é a refrigeração. A primeira técnica é a refrigeração, que você pega o mel, depois que coleta o mel, coloca nos vasilhames, né, de armazenamento e direto da colônia já vai direto para a geladeira para fazer a refrigeração desse mel. Isso vai parar o processo de fermentação, vai evitar que o mel fermente, né? O mel da abelha vai fermentar, evita que ele fermente, né?
Qual é o problema desse método? É que existe uma preocupação toda com a logística, desde a extração do mel até chegar no consumidor final. Porque desde o momento que você colhe o mel, você já tem que manter ele resfriado e ele tem que ficar resfriado até o consumidor final e até o consumo de todo o mel tem que manter ele resfriado para evitar essa fermentação. Então tem que há essa preocupação logística em manter o mel sempre resfriado, né? Mas pode também não ser um problema, né? Às vezes é uma preocupação só mesmo do meliponicultor. A desumidificação, ela é uma técnica também, né? Para se beneficiar o mel da abelha sem ferrão, que pode ser feito por máquinas de desumidificação ou em salas de desumidificação, que colocam um desumidificador, bandejas, e retira a umidade do mel. Né? Isso aí vai ocasionar um pouco na perda da característica do mel, né, da densidade do mel, porque ele vai deixar um pouquinho mais denso. Né? O mel de abelha sem ferrão tem essa característica de ser mais úmido e ser mais fino do que da abelha Apis, né, Apis mellifera. Então, quando você faz o processo de desumidificação, ele se torna mais denso, ele fica um pouco mais grosso, né? Mas não é um problema, não vai mudar muita coisa. Existem gente que também prefere que seja desumidificado, que prefere a viscosidade do mel mais maior, o mel com menos umidade. Né? A pasteurização também é uma forma muito eficiente de armazenar o mel, então você pode fazer essa pasteurização de duas, pode fazer essa pasteurização até mesmo em casa, né? Você colocar o mel em um recipiente e aquecer ele em banho-maria. Aquecer o mel em banho-maria, né? Não coloca o recipiente diretamente no fogo. Você coloca o recipiente dentro de outro recipiente com água, vai aquecer a água e você vai mexendo o mel ali para homogeneizar a temperatura. É importante você estar com um termômetro, né, específico para essa finalidade, para estar medindo a temperatura do mel. Né? E a partir do momento que você vai aquecendo, ele chega a 65 graus Celsius, o mel chega a 65 graus Celsius, você retira ele do banho-maria, fecha o recipiente que o mel está armazenado e coloca ele em água corrente para resfriar a temperatura natural. Depois disso aí, o mel pronto, ele está pasteurizado e isso vai inibir a fermentação do mel. Ele pode ser armazenado em temperatura ambiente e vai durar um bom tempo aí, sem a fermentação. Outro processo, outra técnica é a maturação do mel. E aí essa técnica é uma técnica muito tradicional, né, que vem desde as antiguidades, antes de se pensar nessas outras formas de beneficiamento do mel, que é causar justamente a fermentação do mel. O processo de maturação é causar justamente a fermentação do mel. Então, os meliponicultores colhem o mel, né, colocam em um frasco, um recipiente, e vai deixar ele para fazer a fermentação, vai deixar ele na temperatura ambiente, um local em que vai sofrer o processo de fermentação, né? Então é interessante que você sempre colocar um recipiente, uma rolha em que permita a troca gasosa, né, entre o ambiente interno do recipiente e o ambiente externo, ou então frequentemente está destampando o recipiente para estar liberando os gases que são produzidos através da fermentação. E aí essa fermentação vai variar o tempo, né? Pode variar de uma espécie para outra, vai de torno de a partir de 30 a 60 dias de fermentação. O mel ele vai fermentar até chegar em um estágio que não fermenta mais. E aí ele pode ser consumido, né, tranquilamente. Esse método esse método vai mudar um pouquinho a característica do mel, vai tornar o mel fermentado, ele vai ficar um pouco mais azedinho, né? Vai ter um gosto um pouco diferente na característica do mel in natura ou do mel refrigerado, mas é um processo muito utilizado na meliponicultura tradicional e que há também a procura, né? Tem gente que prefere, o mercado, o consumidor é bem variado, então vai ter consumidores que vão preferir o mel refrigerado, outros vão preferir o mel desumidificado, outros vão preferir o mel pasteurizado, por conta do fácil armazenamento, e outros vão preferir o mel de maturação. Aí, a partir daí, você vai para o acabamento, depois de beneficiado, você invasa, rotula, né? Utilizando também as normas de rotulagem, vaso, dos selos,
para comercialização, e depois, a partir daí, já vai para a comercialização do produto. Pode passar. Bom, aí aqui para encerrando já aqui agora, uma mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Que a abelha não faz mal, a abelha faz mel, né? Que é importante e principal é proteger as abelhas nativas sem ferrão, porque elas possuem um papel fundamental na fauna, elas possuem um papel importantíssimo na preservação da natureza, né? E eu convoco todos vocês que estão assistindo agora a serem protetores das abelhas sem ferrão. Agora todos vocês são protetores das abelhas sem ferrão. A partir de agora, sempre que vocês observarem uma abelha sem ferrão, um ninho, vocês têm a missão de proteger aquele ninho, não deixar que ela morra ou que alguém destrua de alguma forma, né? Pode passar. Aqui é uma mensagem uma frase muito famosa, né, que é atribuída a Albert Einstein, quando ele fala que se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais 4 anos de existência. Porque sem abelha não há polinização, não há reprodução da flora, se não há flora, não há animais, e sem animais não haveria raça humana. Então, para a gente refletir um pouco da importância desses insetos para a natureza e para a humanidade também, né? Além de produzir alimentos que a gente utiliza e consome, elas também têm um papel importantíssimo para a natureza. Né? Pode passar. E é isso, muito obrigado. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.